Gênesis capítulo 21, versículo 8, a Bíblia Sagrada diz o seguinte: E cresceu o menino e foi desmamado. E então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, que esta tinha dado a Abraão, zombava. E disse a Abraão: Deita fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com meu filho, com Isaque. E pareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão, por causa do seu filho. Porém, Deus disse a Abraão: Não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz. Porque em Isaque será chamada a tua semente. Mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto é tua semente. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e tomou o pão e um odre de água, e os deu a Agar. Pondo-os sobre o seu ombro, também lhe deu o menino e despediu-a. E ela foi-se, andando errante no deserto de Berseba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores. E foi-se, assentou-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia: Que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente e levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse-lhe: Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água, e foi-se e encheu o odre de água, e deu de beber ao moço. E era Deus com o moço, e cresceu, e habitou no deserto, e foi flecheiro. Até aqui. Nós sabemos que a narrativa bíblica, especialmente a respeito e acerca do povo de Israel, ela está montada basicamente sobre a pessoa de Abraão. Abraão foi o patriarca que Deus escolheu, que Deus chamou, que dentro da idolatria, o historiador Flávio Joséfo diz que o pai de Abraão era um homem que fabricava ídolos. Então Abraão, ele foi tirado de entre a idolatria, e Deus o chamou, e chamando Abraão, Deus prometeu a ele: Eu farei de ti uma grande nação. Abraão tinha 75 anos quando Deus lhe fez essa promessa. E a Bíblia Sagrada diz que Abraão era casado com uma mulher chamada Sarai. Abraão também não se chamava ainda Abraão, mas Abrão. E a Bíblia diz que Abraão, recebendo esta promessa, ele recebe a palavra de Deus. E o tempo vai passando, e o tempo vai avançando. Abraão tem 75 anos, já não é mais nem um menino, já não é mais nenhuma criança. Já é difícil para alguém com 75 anos, como era o caso de Abraão, ser pai. E a Bíblia Sagrada diz que o tempo passa, e Sara, sua esposa, era estéril. Sara, entendendo e percebendo que não vai conseguir ser a mãe da grande nação que Deus prometera a Abraão, Sara tem uma ideia. E a ideia de Sara é: eu vou te dar a minha serva, a minha escrava Agar, e você vai se relacionar com ela, e se relacionando você com ela, ela conceberá um filho, e o seu filho será meu. Então, a partir do filho da escrava, a promessa vai se cumprir. Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus não cumpre promessa
na vida de filho alheio. Deus só cumpre promessa na vida do filho da promessa. Deus só cumpre promessa naquele que ele olha, aponta e ele chama de filho. Sara ou Saraí, não se precipite. O que é que você está fazendo? Não abra brecha, não abra porta, porque as consequências virão. Talvez tenha alguma Sara aqui nessa noite que está começando a abrir as portas da sua vida. Mas entenda uma coisa, a Bíblia Sagrada nos diz no livro de Cantares que tu és para Deus um jardim fechado. Os portões estão fechados. Você é uma bênção, você é santa de Deus. E agora entenda que não é só Sara, mulher, mas existem homens que talvez também estejam abrindo a porta, e abrindo a porta para o pecado em nome de Jesus. A Bíblia Sagrada diz: não deis lugar ao diabo. Não abra a porta. Abraão tem 86 anos quando Agar concebe um filho. Ele tinha 75 quando recebeu a promessa. 11 anos se passaram e agora ele é pai. Mas é pai de uma mulher que Deus não tinha designado para ele. É pai de um filho com uma mulher a qual não era a sua mulher, não era a sua esposa, não estava junto com ele quando Deus lhe deu a promessa. E de quem é que parte essa brilhante ideia? De Saraí, a esposa de Abraão. Lá na frente ela vai reclamar. Entenda uma coisa: o pecado, ele bate na nossa porta, mas em nome de Jesus não abra. Porque muitas vezes você vai abrir a porta do pecado na sua vida e ele vai entrar. E aparentemente não vai causar dano algum, não vai causar mal algum. Mas o pecado está ali, ele está crescendo, ele está se fortalecendo, ele está enraizando. E mais cedo ou mais tarde o débito chega. Mais cedo ou mais tarde a conta chega. Mais cedo ou mais tarde as consequências virão. Não dá para fugir da lei da semeadura. 86 anos, o homem é pai. Saraí agora tem um filho que não é seu, é da escrava. Mas agora a promessa já precisa ou já pode se cumprir. Deus não precisa da ajuda de ninguém para cumprir as suas promessas. Se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Falando Ele vai cumprir, prometendo Ele vai dar em nome de Jesus. Não queira dar uma ajuda a Deus, não queira estender a mão para Deus, não queira dar um auxílio para Deus. Deus não precisa de auxílio do homem. Isaías capítulo 43 e versículo 13, ele diz: agindo eu, quem o impedirá? Quando ele quer fazer, não precisa o homem querer ajudá-lo, ele faz. O menino nasceu, o tempo vai passando. Quando Abraão tem 100 anos, ou melhor dizendo, quando ele tem 99, Sara fica grávida. E quando Sara fica grávida, Deus então começa a mostrar que Ele não precisa do homem para cumprir as suas promessas. E Ele começa a mostrar que Ele faz no tempo dele, do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer. Não precisa o homem dar palpite, não precisa o homem dar conselhos a Deus. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem pode lhe dar conselhos? Com 100 anos de idade, Isaac nasce. E agora, o menino, o Ismael, o filho da escrava, ele agora tem 14. E durante todo esse tempo ele foi criado na casa de Abraão como sendo filho, como sendo herdeiro. Mas agora nasceu Isaac. O texto que lemos diz que quando Isaac desmamou, isso poderia ser entre os 2 e os 3 anos de idade, Abraão fez uma grande festa. Se quando Isaac nasce, Ismael está com 14 anos, agora Ismael está com 16 ou com 17 anos. Mas Sara agora tem o seu próprio filho. Ela percebe, talvez, eu não sei se ela teve essa consciência, que ela cometeu um erro lá no passado. 14 anos atrás, ela cometeu um erro de pedir para que o seu marido engravidasse a escrava. Agora,
o espaço, a casa, o pai, é muito pouco para dois. Agora alguém tem que ter exclusividade. Quem é que vai ter exclusividade? É o filho da escrava ou é o filho da esposa? O que é que você acha? A Bíblia diz que enquanto Abraão está dando esse banquete, essa festa, o texto diz que Ismael começou a zombar de Isaac. Tem tradução da Bíblia que diz: começou a brincar com Isaac. E Sara, percebendo esta cena, Sara então reprova a cena. E Sara diz: Abraão, vamos ter uma conversa, vem cá. Vamos no reservado aqui. Vamos ter um tete a tete, um face a face. É o seguinte: a partir de hoje eu não quero mais o filho da escrava aqui. A partir de hoje você vai mandar o filho com a escrava, com tudo embora. A partir de agora eu não quero mais ver a presença dessas pessoas aqui na nossa casa. Muito se discute o que de fato Ismael fez com Isaac. Não se sabe se ele brincou, não se sabe se ele zombou, não se sabe se ele agrediu. Não se sabe exatamente o que ele fez. Mas certo é que o que ele fez foi suficiente para Sara dizer: eu não quero mais esse menino aqui. Abraão sabia que o menino era seu filho também. Não dá para negar o sangue. Abraão, durante 14 anos e agora 17, ele conviveu com aquele menino. Ele tinha uma empatia por aquele menino. Ele já amava aquele menino. E agora a palavra da sua esposa parece muito dura, parece muito má. E ele receia, ele não quer mandar o menino embora. Afinal de contas é o seu filho. Mas Deus vem e diz: não ache mal aos teus olhos a palavra de Sara, mas manda o menino embora. Ouve a voz de Sara. Tá vendo? Tem horas que Deus manda escutar a mulher, viu? Escuta a voz de Sara. Atende o que ela está falando. Manda o menino embora, porque o filho da promessa é Isaac. A tua descendência virá através de Isaac. Mas de Ismael eu também farei uma grande nação, porque ele é da tua semente. Ele é descendente teu também, então dele eu também farei uma grande nação. Mas a promessa se cumprirá através da vida de Isaac. A Bíblia Sagrada diz que Abraão então pega pão, pega um odre de água. Se você não sabe o que é um odre era um recipiente que se fazia da pele de animais, onde se guardava água, vinho, leite, se guardavam líquidos. Se tirava a pele do animal, normalmente se costurava na parte da perna do animal e ali fazia-se o gargalo do recipiente. Então variava a quantidade de água ou de líquido que aquele recipiente levava, porque dependia do tamanho do animal. Mas a Bíblia Sagrada diz que ele pega pão e pega um odre de água e coloca sobre as costas de Agar. Coloca sobre os ombros de Agar. Abraão é um homem rico. Abraão é um homem riquíssimo. Abraão dispõe de uma grande fortuna. E ele está despedindo agora o seu filho. Quer queira ou não, seja o filho da promessa ou não, é o primogênito, é o primeiro filho dele. O que Abraão poderia ter feito? Abraão poderia ter levantado uma grande soma de dinheiro. Abraão poderia ter levantado ou separado várias peças de ouro, de prata. Abraão poderia ter levantado muito recurso e ter entregue a mãe daquele menino e ter dito: a partir de agora vocês não fazem parte da nossa família mais, eu quero que vocês saiam. Eu quero que vocês estejam indo embora daqui. Mas não. O que Abraão faz? Diante de tanta riqueza, ele dá pão e água. É a única coisa que ele dá para o seu filho e para a escrava, que quer queira ou não, é a mãe do seu filho. E os manda embora. A pão e água. Os manda embora. Manda embora para onde? Eu não sei. Manda embora para casa de quem? Eu não sei. Ele manda simplesmente embora e aquela mulher sai sem destino. E a Bíblia Sagrada diz que ela vai para o deserto.
No deserto, com certeza, ela olha para um lado, ela olha para o outro, só vê areia. Não tem uma casa, não tem uma viva alma, não tem para onde ir. Aquela mulher está perdida. Aquela mulher está sem destino, aquela mulher está sem rumo. Mas entenda uma coisa. Por que aquela mulher está sem destino? Por que aquela mulher está sem rumo? Por que aquela mulher está sem direção? Porque aquela mulher foi pega de surpresa, ela não esperava que isso acontecesse. Ela jamais imaginou que em algum momento Abraão ia mandá-los embora. E ainda mais, mandá-los embora sem direito a nada. São 17 anos que Abraão convive com seu filho. E muito mais tempo que ele convive com aquela mulher. E ela não esperava que Abraão tomasse aquela atitude, aquela decisão e a mandasse embora. Ela foi pega de surpresa. Cuidado, porque chegará o dia, e esse dia acontecerá em breve, que nós vamos ter que deixar a casa, nós vamos ter que deixar a morada terrena, nós vamos ter que deixar a terra e vamos subir para os céus. A Bíblia Sagrada diz em Amós 4,12: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus, que você não seja pego de surpresa. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz que nós não podemos ser pegos de surpresa, porque o dia do Senhor virá como um ladrão. Ele virá na calada da noite, mas aqueles que estão prontos, aqueles que estão preparados, não serão pegos de surpresa. Saberão, reconhecerão quando ele estiver voltando, porque não tem jeito. Aquele que for pego de surpresa vai ficar ao léu. Aquele que for pego de surpresa vai ficar sem destino, sem rumo. Aquele que for pego de surpresa não vai ter para onde correr, não vai ter onde se refugiar. A Bíblia Sagrada diz que durante a grande tribulação os homens correrão para debaixo das montanhas, e o desespero será tão grande que eles dirão às montanhas: cair sobre nós e nos esmaguem. Tamanho será o desespero daqueles homens. Por quê? Porque foram pegos de surpresa. Se Deus tem trazido você para ouvir a sua palavra, é porque Deus não quer que você seja pego de surpresa, mas Deus quer que você esteja pronto, Deus quer que você esteja preparado para se encontrar com seu Deus, porque breve virá, breve Jesus voltará para buscar a sua noiva querida, a sua igreja. Quem é pego de surpresa fica sem rumo, sem destino, e é essa a situação de Agar. Então tenha cuidado, não seja pego de surpresa como ela foi. Abraão simplesmente dá uma ordem: vai embora, pega aqui pão, pega aqui água e some da minha frente. E ela vai para o deserto. A pergunta que eu faço é: quanto pão e quanta água essa mulher pode carregar? A Bíblia diz que a mulher é o vaso mais frágil. Normalmente no quesito força física, normalmente a mulher é mais frágil do que o homem. Emocionalmente talvez não. Emocionalmente há controvérsias. Talvez a mulher seja muito mais forte do que o homem, porque a mulher enfrenta situações que o homem não enfrentaria. A mulher consegue resolver coisas que o homem não consegue resolver. A mulher tem uma estrutura emocional de dar inveja ao homem, mas fisicamente, de fato, a mulher é inferior ao homem. Então, quanto de pão essa mulher pode carregar? Quanto de água, embora a Bíblia já esteja dizendo, ela levou apenas um odre de água. Talvez um pequeno carneiro foi morto, foi tirado da sua pele, e através daquela pele foi feito um recipiente, para que fosse colocado água para ela, e ela levou. Quanto de comida, quanto de alimento, quanto de água aquela mulher pode levar? Aquilo que ela levou era o que ela dispunha para sobreviver. E quando acabar esse negócio? E quando acabar o pão? Ela vai comer o quê? Ela está no deserto. E quando acabar a água, ela vai beber o quê? Ela está no deserto. Sabe o que é que isso significa? Significa que não dá para nós querermos caminhar sós. A nossa força é pequena. A nossa estrutura é frágil. A nossa disposição
ela é muito pequena. A nossa suficiência, ela é insuficiente. Muitas pessoas querem caminhar sozinhos, querem caminhar sozinhas. E isso representa caminhar com a sua própria força, caminhar com aquilo que se dispõe. A força que ela tem é aquilo que aquele pão vai suprir a ela. A força que ela tem é o que o pão vai dispor para ela. O refrigério que ela tem é a água que ela carrega no seu próprio lombo. Mas uma hora isso acaba. Chega uma hora que as forças desvanecem. Chega uma hora que a nossa estrutura... A Bíblia diz que Deus sabe que é pó. Mas chega uma hora que nós percebemos e reconhecemos que de fato é pó. Nós percebemos que nós somos incapazes. Nós percebemos que somos insuficientes. Então tem um conselho nessa noite. Como diz o louvor do J. Neto, não tente sozinho, você não vai conseguir. Não caminhe só. Você não precisa andar só. Muitas vezes nessa vida você vai peregrinar por muitos lugares, mas você não precisa andar só. Você não precisa andar na sua suficiência. Você não precisa andar pela sua própria força. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Joel 3,10 diz: diga ao fraco, eu sou forte. Efésios 6,10 diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Não tente só. Você não precisa caminhar só. Não há necessidade disso. O caminhar só muitas vezes demonstra e revela muito sobre nós. Revela muitas vezes uma arrogância, revela muitas vezes uma prepotência, revela muitas vezes a autossuficiência. Eu sou autossuficiente, eu não preciso de nada nem de ninguém. Não, isso não é verdade. Não se engane, não queira se enganar. Porque sozinho não dá para caminhar. Não dá para conseguir chegar no objetivo que nós pretendemos, no objetivo que nós buscamos. Eles vão embora. Ismael, durante 14 anos da sua vida, ele viveu dentro da casa de Abraão como o legítimo herdeiro, como o legítimo filho de Abraão, aquele que seria o pai da descendência de Abraão, mas aquele que ia herdar tudo que Abraão tinha. Por 14 anos ele é o cara, mas quando Isaac chega, as coisas mudam. E quando Isaac desmama, aí a coisa entorna de vez. Porque quem por 14 anos teve tudo, agora perde absolutamente tudo. Quem por 14 anos tinha tudo na sua mão, agora não dispõe mais de nada. O que tem é o pão que ele deu e a água. E isso logo vai acabar. Tem muitas pessoas que na caminhada da vida cristã recebem muito de Deus. Tem muitas pessoas que recebem dons de Deus. Tem muitas pessoas que recebem bênçãos de Deus. Tem muitas pessoas que se tornam de fato herdeiros de Deus. Porque a Bíblia Sagrada diz em Romanos 8:17 que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. De fato somos herdeiros. E quem é o herdeiro? É aquele que recebe a herança, é aquele que recebe a riqueza do Pai. Existem pessoas que são co-herdeiros com Cristo, herdam com Cristo, que são herdeiros de Deus. E por muito tempo na sua vida caminham como herdeiros de Deus. Mas o importante não é como as coisas começam, sim como elas terminam. Geralmente tudo começa bem. Na maioria das vezes, nem sempre, mas geralmente as coisas sempre começam bem. Mas não interessa como elas começam, interessa como elas terminam. Às vezes, o homem começa muito bem na presença de Deus, cheio de unção, cheio de poder, expulsa demônio, faz milagres, faz prodígios, faz maravilhas. Mas no final da sua vida ele perde tudo. Jesus disse em Mateus capítulo 7, versículo 21, não é todo que me chama de Senhor, Senhor, que entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Naquele dia muitos virão a mim e dirão, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, fizemos milagres e maravilhas, anunciamos o Evangelho. E eu direi abertamente a essas pessoas, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu não vos conheço. O importante não é como as coisas começam, e
e sim como elas terminam. A Bíblia nos mostra que Salomão começou muito bem na presença de Deus, orando a Deus e diz: Deus, me dá sabedoria para que eu possa guiar o teu povo, para que eu possa cuidar do teu povo, para que eu possa orientar e conduzir o teu povo. E Deus lhe dá sabedoria e diz: porque me pediste sabedoria e não me pediste riqueza, eu te dou sabedoria e te dou também riqueza. E nunca houve um homem tão sábio como você, e nunca haverá um homem tão sábio quanto você. Começou bem. No final da sua vida, Salomão se desviou. Cometeu talvez, de uma forma muito mais agravada, o erro de Abraão. Se casou com mulheres estranhas, mulheres que Deus tinha proibido de ele se casar. E se desviou. Caiu na idolatria. O homem da sabedoria de Salomão caiu na idolatria. E há discussão se Salomão foi salvo ou não. Isso eu deixo para Deus resolver, porque quem salva é ele, né? Quem salva ele deixa de salvar. Sansão começou muito bem na presença de Deus, um homem forte, parrudo, poderoso. 1000 soldados para ele matava com um osso de jumento. Corda para amarrar ele, podia trazer de 10 que ele arrebentava. O portão da cidade, não importa se pesa 2 toneladas, 3 toneladas, ele joga nas costas e leva, vai embora. Começou muito bem, cheio do Espírito de Deus. Mas no final, Sansão pecou com mulher na mão. E o seu segredo foi descoberto, e a sua aliança, o seu compromisso com Deus foi quebrado. O homem perdeu a força, o homem perdeu o prestígio, o homem perdeu a reputação que tinha. Foi preso, teve os seus olhos furados, serviu de animal para girar moendas para os filisteus. Não importa como as coisas começam, assim como elas terminam. Porque da mesma forma que muitos homens de Deus começam bem e terminam mal, existem pessoas que estão começando mal, não se decidem, não se posicionam, relutam. Deus chama, Deus fala ao seu coração, Deus diz: você precisa se converter, você precisa aceitar, você precisa tomar uma decisão, você precisa dar um passo, e a pessoa reluta e briga, e aquele negócio, mas no final vai ser um pregador da palavra de Deus, no final vai ser honrado por Deus, no final vai ser um instrumento nas mãos de Deus, porque não importa como as coisas começam, e sim como elas terminam. Ezequiel capítulo 18, lá para o versículo 25, 26, alguma coisa assim, ele vai dizer que se um homem que é justo viver toda a sua vida fazendo justiça, mas no final da sua vida ele se desviar, não se fará memória de toda a justiça que praticou. Ismael, até 14 anos herdeiro, tem todo o luxo dentro da casa de Abraão, tem todo o prestígio como filho de Abraão, mas depois dos 17 a coisa vai mudar, e ele vai perder. Ele vai perder, mas ele vai perder muito. Ele vai perder algo que vai doer. Ele vai perder demais. Apocalipse capítulo 3 e versículo 11 diz: eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. A vida do cristão não pode ser de percas. Embora durante a vida nós perdemos muitas coisas, mas o essencial não podemos perder. Não podemos deixar de ser herdeiros, não podemos deixar de ser filhos. Ismael deixou de ser filho. E por que isso aconteceu? Por que uma pessoa perde o prestígio? Por que uma pessoa perde a posição de filho? Por que uma pessoa perde a posição de herdeiro de Deus? Por que uma pessoa perde os cargos? Por que uma pessoa perde espaço no reino de Deus? Por causa das suas atitudes. Ninguém tira nada de você. Você desperdiça, você perde. Ninguém te arranca da mão de Jesus, afinal de contas, ele disse isso. Mas ele não disse que você voluntariamente não pode sair da sua presença. São as suas atitudes que levam você a perder espaço na presença de Deus. O que foi que Ismael fez com Isaac? Brincou? Zombou? Fez chacota? Fez uma piada com Isaac? O que foi que ele fez? Eu não sei, mas pelo relato do texto não foi algo tão grave assim. Pois é, existem coisas que talvez você diga, não é tão sério assim, não é uma coisa tão grave assim.
também não é para tanto. Pois é suficiente. Jesus disse que se você chamar o seu irmão de idiota, você está correndo risco de ir para o fogo do inferno. Tem coisas que parecem não ser tão graves assim, mas são. Porque quem decide o que é grave ou não é você, não sou eu, é Deus. Quem determina a conduta que nós devemos levar ou ter diante de Deus é Ele, não somos nós. São as atitudes que nos fazem desviar da presença de Deus, são as atitudes, as decisões que tomamos, que muitas vezes nos afastam de Deus e nos fazem perder a posição que nós temos diante de Deus. Mas de onde veio esse tipo de atitude? Com quem ele aprendeu? Com a sua mãe. A responsabilidade agora é transferida sobre Agar. Por quê? Porque a Bíblia Sagrada diz que quando Agar engravidou, sabendo que Sara era estéril, ela começou a zombar, ela começou a caçoar, ela começou a humilhar a Sara, ela começou a menosprezar a Sara. Quem se engrandece um dia vai ser humilhado, disse Jesus. Mas aqueles que são humilhados um dia serão exaltados. Tem pessoas que hoje estão sendo humilhadas, mas chegará o dia da exaltação. E tem pessoas que hoje estão com o nariz lá em cima, mas um dia esse nariz vai quebrar, vai descer. Mas cedo ou mais tarde a hora chega, isso é inevitável. Ela zombou, ela ridicularizou, ela encheu a paciência de Sara. Aí nós percebemos com quem Ismael aprendeu, foi com a sua própria mãe. E a Bíblia Sagrada diz que Sara chegou para Abraão e disse: essa escrava está me importunando. Abraão disse: ela é tua escrava, faz dela o que você quiser. Sara deu-lhe uma coça, deu-lhe uma surra, maltratou a ponto dela fugir. E quando ela fugiu, Deus falou com ela e mandou ela voltar. Volta para a casa da tua senhora e obedece a ela como sua escrava. Ela é a tua senhora. E ela voltou. 14 anos, 17 anos depois, a cena se repete. Por que a cena se repete? Porque o comportamento não mudou. O comportamento era contínuo. O comportamento não teve diferença, não teve transformação. Ou você muda, ou as dores que você está sofrendo hoje, amanhã, depois de amanhã, daqui 10 anos, você vai sentir do mesmo jeito. Ou as suas atitudes mudam, ou a sua disposição muda, ou a sua conduta muda, ou o seu caráter muda, ou você está fadado a sempre cair no mesmo erro, a sempre quebrar a cara da mesma forma. Algo tem que mudar. 17 anos depois, a cena se repete. Só que agora ela está mais idosa. Só que agora ela tem um filho. A coisa é difícil. É um pouco mais difícil. Não pense: eu vou entregar minha vida para o mundo aí, eu vou desfrutar do mundo. O futuro a Deus pertence. O futuro nós vamos se preocupar com ele depois. O futuro depois a gente vê. Essa frase ultimamente, depois a gente vê, é muito contemporânea. Depois a gente vê o que é que faz. Depois a gente resolve mais fácil. Não resolve mais fácil coisa nenhuma. A coisa só tende a piorar. A coisa só tende a ficar cada vez mais difícil. A cena se repete. E a recompensa inevitavelmente vem. Se ele aprendeu isso com a sua mãe, o meu conselho para você que é mãe, para você que é pai: olhe os seus filhos, observe seus filhos, eduque seus filhos, veja que exemplo você está dando para seus filhos, porque amanhã eles vão reproduzir exatamente o que você está, a sua conduta de hoje, o que você está praticando hoje. Se você é daquele tipo de mãe ou daquele tipo de pai que, estando em casa, o cobrador bate na porta e você chega para o seu filho e diz que eu não estou, amanhã ele vai fazer a mesma coisa. Amanhã ela vai fazer a mesma coisa. Vai ser caloteiro, caloteira e mentiroso ou mentirosa. Pai, se você é alguém que agride a sua esposa, amanhã o teu filho vai ser um agressor da sua esposa também.
Se você é bruto dentro de casa, amanhã o teu filho, a tua filha vai ser também. Se você grita, berra, se esguela dentro de casa, amanhã vai se repetir. Você é o espelho, você é o referencial para seus filhos. Veja que exemplo você está dando para seus filhos, porque amanhã você vai olhar para os seus filhos e você vai se enxergar neles. E talvez você não goste do que você vai ver, porque uma coisa é quando eu estou fazendo, uma coisa é quando eu estou gritando, e estou gritando bastante. Uma coisa é quando eu estou gritando, parece que eu não percebo a gravidade. Outra coisa é quando eu vejo alguém gritar, aí eu percebo quão é duro, quão é difícil, quão é intenso, quão é violento. Cuide dos seus filhos, dê uma boa educação, dê um bom exemplo dentro de sua casa, para amanhã você ter orgulho dos seus filhos e não ter vergonha. Para amanhã o seu filho, a sua filha, ser reverenciado pela sociedade e não servir de saco de pancada para policial no meio da rua. Olhe como você cria os seus filhos, porque eles vão reproduzir exatamente a conduta que eles veem dentro de casa. Cuidado, muito cuidado, porque para Ismael custou caro. Sara estava procurando um meio de se livrar daquele povo, por causa da atitude de Ismael, que eu não sei se foi grave ou não, mas por causa da atitude dele, ela encontrou a brecha. Ela encontrou a oportunidade que ela queria, e foi suficiente. E ela expulsou aquele povo da sua casa. Cuidado, porque pela sua forma de criar os seus filhos, talvez, quem sabe, pode ser que você pode estar comprometendo o seu futuro, estragando a vida dos seus filhos. Agora, a ficha cai, a realidade nua e crua vem sobre a vida de Agar. O que é que ela é? Ela é escrava. Ela teve um filho de Abraão, mas ela não deixou de ser escrava, ela continua sendo escrava. E quando ela sai da casa de Abraão, ela sai como um escravo. Eu nunca vi um escravo, aliás, eu nunca vi escravo de jeito nenhum, né? Graças a Deus por isso. Mas eu nunca vi falar que um escravo, depois da sua velhice, fosse lá no INSS pedir para fazer a conta do tempo que ele serviu ao seu patrão para se aposentar. Eu nunca vi um escravo ir pedir o FGTS. Eu nunca vi um escravo ir pedir seguro-desemprego. Não existe, isso não tem. Por quê? Porque escravo não tem direito a nada. E é exatamente assim que ela sai, sem direito a nada. A única coisa que ela leva é pão e água. E se vire com isso. Até quando der, quando acabar, se vira. A vida é sua. A escravidão é algo opcional na vida do cristão, na vida da pessoa, trazendo para o nosso mundo, trazendo para os nossos dias. A escravidão é opcional. A pessoa não precisa necessariamente ser escrava, mas se ela não se prostrar diante de Deus, ela continua sendo escrava. Escrava de quem? Escrava do seu próprio eu. Escrava da sua própria vontade. Escrava de quem? Escrava do mundo. Escrava de quem? Escrava do pecado. Escrava de quem? Escrava do diabo. Você não precisa se comportar e viver como escravo, porque João 8,36 diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Há liberdade para a sua vida. O Espírito de Deus está sobre a nossa vida nessa noite. O Espírito de Deus está nessa congregação nessa noite. Segundo aos Coríntios capítulo 3, versículo 17 diz que Deus é Espírito, e onde o Espírito está, aí há liberdade, a libertação. Você pode ser livre. Você pode ser livre da sua vil maneira de viver. Você pode ser livre do fardo que você carrega. Imagina essa mulher carregando pão e água nas costas. E o texto, originalmente, ele ainda dá margem para pensar que Abraão jogou o menino nas costas dela também para ela levar. Um menino que não é um menino com 17 anos de idade. Imagina só que pesado era o fardo daquela mulher. Mas foi opcional. Ela poderia estar na casa de Abraão sossegada. Foram as suas escolhas, foram as escolhas do seu filho que os levaram para aquela situação. Você não precisa passar por isso. Você não precisa viver desta forma. Você pode, tem todo o direito
e tem toda a liberdade de viver na casa do Pai como verdadeiro filho. Você tem toda a liberdade de viver como um liberto e não como um escravo. Eles vão embora, diz a Bíblia Sagrada, sem nada, sem direito a coisa alguma. Abraão não fica feliz, contente com aquela situação, mas eu preciso te ensinar algo muito importante nessa noite. E se você entender isso, você entendeu o que era essencial, o que você precisava entender. Algo que as pessoas não compreendem, mas você precisa aprender e precisa entender isso nessa noite. O amor não se sobrepõe à justiça. O amor não está acima da justiça. Como nosso irmão Everico me perguntou uma vez, as qualidades cobrem os defeitos? E a minha resposta foi não. As qualidades não cobrem os defeitos. Eu posso ter inúmeras qualidades, mas se eu tenho defeitos, aqueles defeitos vão permanecer. As minhas qualidades não abonam os meus defeitos. E o amor, embora Abraão ame o seu filho, o amor não prevalece sobre a justiça. Você acredita que Deus ama todas as pessoas? Quem é da igreja já aprendeu sobre isso, mas geralmente as pessoas entendem que Deus ama todas as pessoas. Mas eu pergunto, Deus vai salvar todas as pessoas? O inferno não está preparado e muita gente não está indo para lá. Por quê? Porque não obstante haja amor, a justiça e o amor andam em pé de igualdade. Abraão ama o seu filho, mas o que é justo, mesmo amando, ele manda embora. Mesmo amando, ele despede. Mesmo amando, ele faz o que tem que ser feito. Vocês pensam que Deus tem prazer em mandar alguém para o inferno? Nenhum. Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 23 e versículo de número 23. A Bíblia Sagrada diz, aliás, capítulo 18, versículo 23, a Bíblia Sagrada diz, na linguagem atual, vocês pensam que eu gosto de ver um homem mal morrer? Não. Eu gostaria que ele se arrependesse e vivesse. Deus não tem prazer na morte de ninguém. Deus não tem prazer na condenação de ninguém. Deus não tem prazer no fracasso de ninguém. Deus não tem prazer na derrota de ninguém. Deus não tem prazer na destruição de ninguém. Não, Deus não tem prazer nenhum. Mas o amor e a justiça trabalham juntos. Embora Deus ame, a Bíblia Sagrada diz que Deus castiga a quem ama e disciplina a todos aqueles que tomam por filho. Não é porque Deus nos ama que Ele não nos vai disciplinar. Ismael experimentou isso na pele. E agora os dois estão no deserto. E no deserto estão longe da casa de Abraão. E o que é que lhes resta? O pão acabou? A água acabou? A Bíblia Sagrada diz que Agar pega Ismael, coloca debaixo de uma árvore, talvez um arbusto, que oferecesse um pouco de sombra, e se afasta a distância de um tiro de arco. Um tiro de arco é equivalente a 100 ou 150 metros. Fica entre essas duas medidas. Entre 100 e 150 metros. Ela deixa o menino lá e se afasta a uns 100, 150 metros. E lá ela vai chorar. Lá ela vai sentir a sua amargura e vai dizer: eu deixei o menino lá porque eu não queria, não suportaria ver o menino morrer. Imagina a dor dessa mulher agora de ter a certeza de que o seu filho vai morrer. Porque longe da casa do pai só há desespero, longe da casa do pai só há expectativa de morte, não tem outra coisa. Não tem outro meio, não tem outra solução, não tem outro caminho. A única coisa que resta é esperar a morte chegar. E é isso que ela está fazendo, está esperando a morte chegar. A água acabou, eles estão sedentos. O menino está clamando por água.
talvez com fome, e com certeza estava com fome, e ela deixa o menino e sai para não ver o menino morrer, porque sabe que vai morrer. Às vezes até aquilo que a gente adquire dentro da casa do Pai, quando a gente sai da presença do Pai, quando a gente se afasta da casa do Pai, nós perdemos. Mas eu já disse, a sua vida não precisa ser de percas. Você não precisa perder. Mas as suas atitudes muitas vezes vão te levar a perder. Talvez Deus trouxe toda essa mensagem para falar com você, talvez com uma pessoa, que talvez esteja vivendo exatamente como Agar estava. Não no sentido literal, mas em um sentido figurado. Alguém que está vivendo um deserto na sua vida. Alguém que está vivendo a escassez e não necessariamente de alimento. Você tem alimento, você tem roupa, você tem dinheiro. Talvez a sua necessidade são coisas que o alimento não pode suprir, as roupas não podem suprir, o dinheiro não pode suprir, porque a tua necessidade, ela muitas vezes é emocional. A tua necessidade muitas vezes é espiritual, e talvez você esteja vivendo esse deserto sedento, só esperando a morte chegar, está sofrendo quase a morte. E talvez você diga: pastor, mas se a gente tem casa, tem dinheiro, tem roupa, tem comida, por que o camarada vai se desesperar? Existem pessoas que são riquíssimas, e é entre essas pessoas que são riquíssimas o maior índice de depressão e o maior índice de suicídio. Dificilmente você tem, não vou dizer que não tem, mas dificilmente você ouve falar de um pobre que se suicidou. Que tem, mas é difícil um pobre se suicidar. Mas o maior índice de suicídio está entre as pessoas da classe mais alta. Dinheiro não compra felicidade, dinheiro não supre as necessidades do ser humano, supre as necessidades básicas, físicas e materiais. Mas existem coisas que nós precisamos que são muito mais valiosas e que o dinheiro não pode comprar. Talvez você esteja vivendo nesse deserto, nessa noite, sedento, carente, solitário. E talvez você esteja clamando pela morte, esteja esperando apenas a morte chegar. Mas enquanto você está chorando, enquanto você estava chorando, emocionalmente e espiritualmente, você se dispôs a chorar diante de Deus, porque estar na presença dele é chorar diante dele. E quando você se dispõe a chorar diante de Deus, lá dos céus, o anjo do Senhor vai bradar e vai dizer: o que está fazendo aí? Por que está chorando? Por que está desesperado? Por que está desesperada? Vai, pega o menino pela mão, pega aquilo que é teu, se apropria daquilo que é teu, daquilo que você está perdendo, daquilo que vai se esvaindo por entre os teus dedos. Não deixa isso se perder, não. Talvez seja o teu prestígio, talvez seja a tua esperança, talvez seja a tua fé. E o anjo de Deus nessa noite está dizendo, e anjo de Deus é referência ao próprio Jesus, a cristofania. Ele está dizendo: não perca isso, não abra mão disso. Pegue pela mão, não deixe escapar, não deixe morrer, porque foi Deus quem deu também. Porque se Deus não tivesse dado, não teria nascido. Não deixe morrer. Levante a sua cabeça, disse o anjo. Erga a sua cabeça, erga os seus olhos. E ela levantou a sua cabeça, ela levantou os seus olhos. E Deus lhe abriu os olhos e ela viu um poço. Nessa noite, abra os seus olhos, porque os teus olhos talvez estejam fechados. Talvez a tua percepção está com problema, está com defeito. Talvez o teu discernimento não esteja tão claro ainda. Talvez Deus falou com você e você não compreendeu ainda. Em nome de Jesus, a partir de agora, abra os seus olhos, abra os seus ouvidos, porque é com você que Deus está falando. E Deus está te mostrando que tem um poço no qual você vai saciar a sua sede. Ele é aquele que disse: quem tem sede, venha a mim e beba. O nome dele é Jesus Cristo. A presença dele é real. A
Ainda que você não perceba, mas a presença dele está muito mais perto de você do que o que você imagina. Basta você abrir os seus olhos e perceber que ele está aí do seu lado. Ele está do seu lado. Ele é real na sua vida. Ele está presente na sua vida. Ele está presente aqui nessa noite. E Ele trouxe você para dizer: se você está com sede, eu posso tirar a tua sede, eu posso saciar a tua sede. Se você está à beira da morte, emocionalmente, espiritualmente falando, eu sou a ressurreição e a vida. Se você está cansado, eu sou o renovo, eu sou o descanso, eu sou o renovo de Davi, a raiz de Jessé. Se você está prostrado, eu sou aquele que levanta do pó, do monturo necessitado, e o faço assentar entre os príncipes do meu povo. Eu sou aquele que estende a mão e que te põe de pé. Eu sou o que sou. Eu sou o que você precisar que eu seja. Será que você consegue perceber que Ele está do seu lado? Nessa noite que Ele está falando diretamente ao seu coração. Será que você consegue discernir que essa mensagem, ela foi preparada, não por mim, mas por Deus para você? Será que você consegue tomar posse da palavra de Deus e mudar a tua história? O nome Agar significa fugitiva, significa errante, significa peregrina. E isso representa uma pessoa que não tem casa. Isso representa uma pessoa que está no deserto. Uma pessoa errante, que está peregrinando. Talvez você esteja perdido desta forma, sem direção, sem rumo. Mas o anjo de Deus já está falando com você. O anjo de Deus já está dando para você toda a dica. O anjo de Deus já está direcionando qual é o caminho para você. Ismael, o nome Ismael significa Deus ouviu, Deus ouve e Deus ouvirá. O anjo fala com ela e diz: ergue a sua cabeça, por que está chorando? Vai e pega o menino, porque Deus ouviu o clamor do menino. Deus ouviu, Deus ouve e Deus ouvirá. Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Quantas vezes você já clamou a Deus ou alguém clamou por você e a resposta veio, e o milagre aconteceu, e a provisão chegou? Talvez você esteja precisando dessa provisão hoje. Então Deus é um Deus que ouve, presente, hoje, aqui e agora. Ele está ouvindo. E talvez amanhã, semana que vem, ano que vem, você vai ter outras necessidades, e com certeza terá. E Deus é aquele que ouvirá. Porque Ele é o Deus de ontem, hoje e eternamente. Hebreus capítulo 13, versículo 8 diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é um Deus presente, Ele é um Deus real e Ele é um Deus suficiente. Se Ele te trouxe para ouvir esta mensagem, é porque Ele quer mudar a tua vida, é porque Ele quer fazer algo novo na tua vida, no teu coração. Então guarde a sua palavra no seu coração e não viva mais em desertos. Porque ainda que você esteja no deserto hoje, Deus está falando com você para te tirar desse deserto, para mudar a tua vida, para mudar a tua história. Aceite aquilo que Deus quer fazer com você. E grandes coisas, coisas novas, coisas extraordinárias, você viverá na presença de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo.